Tem uma coisa que eu escuto muito pouco a gente conversar, planejar, organizar, investir tempo e energia. Só que isso pode ser a solução de muitos dos nossos problemas. Eu tô falando sobre redes de apoio. Já notou como todos os casos que a gente precisa trabalhar, a gente precisa investir muito em redes, na nossa rede institucional? Isso acontece porque as redes de apoio locais estão enfraquecendo, estão muitas vezes se desligando. E eu quero falar sobre isso. Acredito que um fator essencial para mostrar para a gente o impacto das redes de apoio que estão desaparecendo é justamente o isolamento. Como a gente tem discutido o isolamento? E isso não é à toa. Eu quero falar contigo sobre algumas coisas que mudaram e que estão impactando diretamente na vida das famílias, só que parece que todo o resto não está acompanhando. É disso que a gente vai conversar. Para começar, que rede de apoio é essa? Essa rede de apoio que eu quero falar contigo é sobre aquela rede que faz na hora que a gente tem uma crise, na hora que a gente tem um grande problema, é quem segura. É como se fosse um colchão que desse uma amortecida na queda. Pensa mais ou menos por aí. Então, é aquelas pessoas com quem a gente pode contar na hora que a gente tem um problema. Não necessariamente são pessoas que vão resolver o problema, mas são pessoas que nos ajudam a lidar com algumas situações que já diminuem o tensionamento, já diminuem o estresse e que nos deixa pensar uma solução sem ter tantos problemas para administrar ao mesmo tempo. Por exemplo, pensa numa mãe sozinha que tem uma necessidade de se afastar de alguma maneira da sua casa. O que ela faz com seus filhos? Foi isso que eu vivi dentro do CRAS, quando chega um dia, coincidentemente, eu era coordenadora do CRAS, mas coincidentemente eu estava na recepção. E chega uma mãe e me diz o seguinte: oi, eu sou a fulana, eu tenho uma filha de 9 anos e eu preciso de um lugar para deixar ela. Meu, como assim? E aí, era uma família que nunca tinha aparecido no SUAS. E ela diz o seguinte: olha, eu tô com muitos problemas e eu não tô conseguindo lidar com isso. Eu fui no posto de saúde agora e eles disseram que vão conseguir uma internação para mim, para eu me cuidar. E aí ela me falou que já tinha realizado algumas tentativas de suicídio, mas que ela, de verdade, ela não queria, que depois ela repensa, ela não era o que ela queria para a vida dela, e nem para a vida da filha dela, só que ela não estava mais aguentando. E aí como que ela ia fazer uma internação e ia deixar a filha dela onde, com quem? Ela não tinha ninguém para contar. Ela não tinha nenhuma rede de apoio. E aí a gente pega essa família que nunca apareceu no SUAS antes, e a gente leva ela direto para alta complexidade, porque era o único caminho que eu tinha para essa criança. Era levar ela para um abrigo, para uma casa-lar, para algum espaço de acolhimento institucional em que ela ficasse num espaço protegido, enquanto que a mãe estava num tratamento de saúde. Então isso é, por exemplo, esse é um dos exemplos que a gente vive. Outra coisa, muitos idosos em situação de isolamento. E daí quando a gente vai olhar para essa situação de isolamento, a gente vê famílias que não têm como ajudar mais o idoso, simplesmente está fazendo o seu melhor, são pessoas que trabalham muito, que não tem nenhum membro da família que possa estar ali com aquela pessoa idosa. E a gente também vê muitos conflitos familiares que não foram resolvidos e que nessa fase da vida do idoso acabam tendo uma repercussão muito grande. E muitas vezes, inclusive, o poder público obrigando, através da justiça, obrigando esses familiares a terem que dar conta de um idoso no qual tem uma relação extremamente conflituosa, e isso acaba gerando sofrimento para todo mundo. Só que isso cai aonde? No nosso colo. É aqui no SUAS que vai cair todas essas situações, porque muitas vezes é o único espaço em que realmente as pessoas sentem que podem chegar e falar da sua vida de uma maneira mais integral e não partida. Tu vai lá na educação, tu vai contar a tua história de vida lá na educação, tu não vai, tu vai ver só a questão ali
do teu filho, da tua filha, tal. Tu vai na saúde, tu vai contar toda a história da tua vida? Não, tu acaba só falando de algum sintoma, alguma coisa de saúde que tu não tá bem, que tu precisa resolver, uma coisa muitas vezes focada, nem pega o global da tua vida pra gente pensar como é que tá a tua alimentação, como é que tá o teu sono, sabe? Então, na assistência, muitas vezes é o lugar onde as pessoas entendem que aqui dá para falar tudo. E por isso que a gente vai pegar toda essa demanda. A gente é que vai segurar toda essa demanda. E aí, a importância da gente trabalhar também com uma rede institucional é a gente pegar toda essa demanda e entregar o que é de quem, sabendo que aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso. Só que tem outras coisas que a gente precisa pensar sobre isso que muitas vezes não tão nítidas. E eu quero trazer para vocês. Vou trazer só alguns elementos, tá? Mas que eu acho que são importantíssimos para a gente partir, para continuar essa discussão, para a gente partir para pensar qualquer solução. Primeiro, desemprego, pobreza, desigualdade. A gente tem uma dificuldade das famílias muito maior de conseguir se manter. Então, tu tem famílias que precisam trabalhar muito mais. Membros da família que antigamente não trabalhavam, voltam ao trabalho. Por exemplo, idosos se aposentavam e se mantinham aposentados. Hoje, o idoso que se aposenta não se mantém só como aposentado, ele tem sempre uma renda extra, ele precisa de uma renda extra para sobreviver. Então, tu tem, por exemplo, adolescentes que antes a gente pensava numa iniciação de trabalho, numa perspectiva lá de aprendizagem e tudo mais. Hoje, esse adolescente já contribui para o sustento da família também. E aí a gente agrava outros problemas, por exemplo, como aumento da situação de rua sobrevivência e de rua moradia, o aumento do trabalho infantil, seja a criança trabalhando, né, em situação de trabalho, de exploração do trabalho infantil, seja a criança acompanhando os pais, porque também não tem o que fazer com aquela criança, e muitas vezes uma criança muito pequena que tu não tem condições, então tu expõe aquela criança muitas vezes a ficar muitas horas do dia no sol, no calor, na chuva, porque tu precisa ir lá e fazer aquilo que é preciso para a sobrevivência da família. Então tu entende que a gente vai escalando o problema de tal maneira e aprofundando de tal maneira que a família não tem outro recurso. A gente vê o que é um esgotamento de recurso interno, emocional, de relações, monetário, financeiro, né, e material para conseguir dar conta dessas situações que antes a gente atendia porque tinha uma outra estrutura. Antes, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa geração, a gente contava com vó, com tia para nos ajudar na criação. Hoje tu não tem isso. Hoje tu tem a avó, o tio, todo mundo ativo, profissionalmente falando, assim, com trabalho e coisa e tal. Então, não tem como essas pessoas se responsabilizarem. E aí, os nossos serviços públicos não acompanharam essas transformações na família e na sociedade. Antes, tu pensava as pessoas indo para o trabalho numa idade X, que hoje não é. A gente tem uma expectativa de vida muito maior. Então, aquela pessoa que com 60 anos se desligava do trabalho, hoje ela se desliga com 70, com 80. Então, olha a mudança significativa que aconteceu. Antes, a vizinha que ficava em casa e cuidava das crianças também não está mais fazendo isso porque a gente não tem tempo para investir nessas relações. E se a gente não consegue ter essas relações, como que a gente pode contar uns com os outros? Só que quando a gente está falando isso, a gente está falando aqui de um público extremamente vulnerável e isso é muito mais profundo. Isso aprofunda o problema de uma maneira gigante, mas isso também nos afeta. E aí, para a gente pensar como os nossos serviços públicos precisam atender a todas essas mudanças, é que aí a gente também esbarra nos nossos limites. Olha o funcionamento dos nossos serviços. O nosso horário é incompatível com a pessoa vir, porque ela está lá no trabalho. Se ela falta ao trabalho, ninguém quer saber se é para vir aqui ou acolá. Entendeu? A pessoa não vem. Então, é por isso que muitas vezes a gente vai pegar uma situação que está já indo para alta complexidade quando chega no SUAS. Porque as pessoas não têm condições de virem pedir ajuda, de pedir um apoio antes, quando a coisa não está tão grave. Porque se a coisa não está tão grave, entre aspas, não tem motivo para ela faltar ao trabalho, porque vai dar mais problema lá do que ela ficar segurando esse BO sozinha. Então, pensa que a gente tem os nossos serviços num horário que não é compatível. A escola, pensa numa mãe para largar o seu filho na escola de manhã
ir trabalhar, vou sair do trabalho, pegar o filho e vir para casa. Não dá. O horário do que a escola fica, mesmo se for uma escola de turno integral, tá, gente? Mesmo que a gente já nem tem quase escola de turno integral. Mas vamos pensar no melhor cenário que a gente tem, que é uma escola de turno integral. O horário dela não é compatível com a vida dessas pessoas. E por isso a gente vê as crianças tendo que lidar sozinhas. E muitas vezes é essa mesma família que a gente culpabiliza e que a gente vai trazer como uma família que é negligente, que não vai na escola nas reuniões, que não pega o boletim da criança. Então, tu entende que a falta dessas redes de apoio locais, comunitárias, elas impactam diretamente em todo o cenário, na forma que a gente avalia essas famílias. Então, isso que a gente está falando hoje, tu pode usar para quando tu está fazendo um acompanhamento familiar e isso te trazer uma outra perspectiva. E isso também tem que nos alertar do que a gente vai fazer. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai ter que fazer hora extra para atender as famílias porque elas não têm condições e a gente vai começar a atender à noite. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa de uma mudança estrutural da forma que a gente oferece o serviço e não tu individualmente, trabalhador do SUAS, ir lá se compadecer da situação e vou atender fora do meu horário. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma estrutura do SUAS que precisa ser revista para atender a justamente essas necessidades e essa situação que a gente vive hoje. É disso que a gente está falando. Então, o que eu quero que a gente pense junto? O que poderia agregar? O que a gente pode fazer na estrutura que a gente tem hoje? Porque também, quando a gente pensa numa mudança de estrutura, de vez em quando a gente fica paralisado. Ah, pois é, não tem como, a gente não tem esse recurso, a gente não dispõe disso, então nada poderemos fazer. Não, tem coisas sim que a gente pode fazer e eu quero te trazer nesse vídeo algumas ideias. Primeiro é a gente promover espaços de troca, de conversa, de discussão nas comunidades. Só que o que acontece? Quando tu propõe fazer um grupo, fazer uma oficina, fazer uma atividade, muitas vezes tu propõe pensando no que tu acha que é legal ou o que tu acha que as pessoas precisam. Só que aí que a gente erra, é aí que a gente está pecando. A gente tem que pensar qual é o problema que aquela criatura tem, como é que a gente resolve esse problema. Ah, Kizzy, mas eu não consigo resolver todos os problemas. Tá, tudo bem, a gente sabe, mas esse é o gatilho. É como que a gente resolve aquele problema. Então tu vai lá falar sobre a gente vê que tem muito conflito entre pais e filhos e a gente não consegue uma solução. Esses adolescentes ficam muito tempo sozinhos e acabam fazendo várias coisas nesse tempo que eles estão sozinhos para os pais poderem trabalhar. Isso é um clássico que aparece para nós na assistência. Como que a gente resolve o conflito entre pais e filhos? Como que a gente aborda isso? Então tu entende que cada vez que a gente pensa num problema e na extensão do que ele oferece para aquela família, quando a gente se propõe a resolver o problema da pessoa, ela tem muito mais chances de vir nessa atividade do que a gente dizer, vamos fazer uma oficina para pais e filhos ou como ajudar os pais a lidar com seus filhos e garantir direito dos seus filhos. Gente, aquela mãe, aquele pai que estão lá saindo para trabalhar, eles estão querendo garfiar aquele adolescente que não tá nem lavando a louça para ajudar dentro de casa. Tá entendendo? Então, às vezes o jeito que a gente fala que muda na pessoa a perspectiva do é disso que eles estão falando, não, isso eu quero ir. Agora, vou lá para assistir palestra sobre o direito da criança e do adolescente. Não tenho tempo para isso, tô esgotada, tô cansada, trabalhei o dia inteiro, tô me sentindo um lixo, não consigo ter tempo para nada para mim. Eu vou gastar toda a última reservinha que eu tenho de energia com isso, em vez de ir lá limpar minha casa, ajeitar minhas coisas, que eu tenho um monte de coisa atrasada para fazer, porque eu faço 2, 3, 4 jornadas no dia. Então, essa visão, na hora que a gente vai programar as nossas atividades coletivas, é muito importante. E aí, além de tu pensar o problema, tem um segundo ponto que é extremamente importante. Na hora que tu reúne pessoas que têm problemas similares, a empatia entre elas e a possibilidade delas se enxergarem como parceiras do mesmo problema é muito maior. Bom, eu tenho que sair para trabalhar e não tenho quem deixar meu filho. A fulana também. Mas daqui a pouco tem um dia que a fulana pode reparar os meus e outro dia eu reparo os dela. E aí a gente vai criando essa rede. Então, espaços coletivos são muito potentes. E eles têm um ganho para além do que tu promove, do que tu pensa como estratégia, que é isso, é da relação, que é um espaço de conexão, um momento em que as pessoas estão mais propícias a se conectar. Então,
Então isso é um ponto fundamental. Outro é a gente fortalecer as redes locais. Associação de moradores, organizações não governamentais, não interessa se elas têm parceria com a gente ou não no SUAS, é a gente fortalecer espaços que já estão buscando também promover transformação, que estão buscando também melhorar, ampliar qualidade de vida dentro daquele território que a gente investe. Então, a gente trazer essas pessoas para dialogar e encontrar os nossos pontos comuns é essencial para a gente ter mais parceiros na hora de buscar esse novo caminho que é fortalecer redes de apoio, porque a gente está falando de pessoas que fazem parte dessa rede, de organizações que fazem parte dessa rede e que muitas vezes também estão se sentindo sozinhas e também estão se vendo diminuídas, sabe? Se desligando porque não conseguem ter adesão. Então, a gente se apoia mutuamente e isso pode fortalecer todo mundo dentro dessa rede. Capacitar lideranças comunitárias. Gente, isso é crucial. Eu desenvolvo cursos de formação para liderança comunitária desde 2011, tá? Eu faço isso desde 2011. E, gente, é maravilhoso ver o que as pessoas são capazes de fazer. É maravilhoso ver o potencial que as pessoas têm. Então, quando a gente promove uma capacitação, essas pessoas que estão afim, que já tem uma liderança que já acontece no dia a dia dela, mas sem estar canalizada, sem estar subsidiada de informação, de conhecimento, quando ela tem isso, ela vai muito adiante, ela vai muito além. Então, isso é muito importante. E muitas vezes é nós aqui da assistência que vamos desenvolver isso, porque a gente tem a territorialidade como um pilar no nosso trabalho. É um eixo central do nosso trabalho. Então, se a gente for pegar o CRAS e o CREAS, que são as nossas unidades principais de gestão de território, é isso, tu tem o CRAS gestando o seu território no nível de proteção básica e o CREAS gestando o território mais ampliado, no caso, de proteção de média complexidade. Isso é extremamente importante. Então, se nós somos gestores do território, a gente trabalhar com formação de lideranças, a gente trabalhar com multiplicadores nessa perspectiva de proteção social, de fortalecimento de vínculos, de criação e fortalecimento de redes de apoio, é um trabalho essencial do SUAS de fazer. E a gente está trabalhando com prevenção, mas a gente também está trabalhando com ampliação de direitos, a gente também está trabalhando com possibilidades de diminuição de agravos. Então, isso é um trabalho essencial, completamente necessário no SUAS. Não dá pra gente só querer trabalhar os casos, a gente precisa trabalhar nesse macro, tá? E usar a tecnologia a nosso favor. Gente, a gente pode ter um canal lá no WhatsApp, ou a gente pode ter um grupo no WhatsApp, a gente pode criar um grupo no Facebook, a gente pode ter muitas estratégias com rede social, como Instagram, a gente pode ter um canal no YouTube, a gente pode ter muitas estratégias que ampliem conhecimentos, que fortaleçam os serviços, que fortaleçam as redes de apoio, que tragam discussões importantes, que a gente promova ações presenciais, mas também promova ações virtuais. Às vezes é muito mais fácil uma pessoa estar lá na casa dela, organizando as coisas, escutando um vídeo, escutando um podcast, por exemplo, do que fazer isso presencialmente, principalmente no horário de trabalho, entende? Então, a gente usar da tecnologia a nosso favor para multiplicar esse processo é essencial. E a gente organizar eventos que promovam mais a coletividade. E aí aqui a gente já costuma fazer isso, talvez a gente não faça tanto quanto gostaria, mas a gente faz, por exemplo, mutirões. Muitas vezes isso é um trabalho que eu vejo muito no CRAS, em várias localidades, que é agir com mutirões. Então tu reúne aí vários órgãos, serviços públicos para trabalhar numa finalidade, oferecer vários serviços de uma vez só, por exemplo, em final de semana, a gente vê bastante isso e tem muita adesão, porque justamente às vezes é o único dia que a pessoa pode, então tem muita adesão. Isso, mas também, por exemplo, eu vejo feiras, bazares, principalmente em organizações não governamentais, e a gente acaba encaminhando muitos usuários para irem nesses locais, mas muitas vezes a gente não faz uma articulação para pensar o que mais que a gente poderia fazer. Daqui a pouco vai fazer um bazar, vai fazer uma feira, e a gente vai promover uma oficina junto, a gente vai promover
um atendimento particularizado de um dia, sabe? Essas coisas que a gente precisa, enquanto gestor do território, pensar. Te dei aqui uma nuance do que eu vejo desse momento e também de estratégias do que a gente pode fazer. Mas esse é um debate infinitamente maior. E aí eu tô querendo aqui só dar um start. Então, por favor, deixa aqui nos comentários como que tu tá vendo essa situação, como que tu percebe, o que a gente poderia criar juntos. Vamos levar essa discussão lá pro galera do SUAS. Se tu não conhece ainda, é uma comunidade de educação permanente 100% gratuita que tem aqui junto com o nosso canal lá no meu site. É só entrar e te logar gratuitamente pra gente pensar essas estratégias e a gente começar a criar projetos que a gente possa implementar no SUAS por todo o nosso país. Vamos fortalecer essas redes, porque quando a gente fortalece essas redes, a gente promove muito mais transformação. Beijão!